Então, a nossa vaidade, que querendo ser o ideal, nós nos distanciamos do nosso eu real. Então, ela tem que entender que a competência também é uma habilidade que está também em desenvolvimento. Muito importante. Muitos de nós somos criados para acreditar que nascemos para vencer sempre e que não devemos aceitar a derrota. Aprendemos que perder é algo negativo, mas a perda é um processo natural da vida em que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Podemos perder um emprego, perder uma oportunidade de entrar em uma faculdade ou perder relacionamentos que acreditávamos que seriam duradouros ou permanentes. É normal que a nossa reação diante da perda seja negativa, associando o fracasso a não ter valor e a sensação de que nos falta alguma coisa. Porém, muitas vezes não paramos para pensar no lado bom de se perder algo. Afinal, chegamos a acreditar que o fato de perder algo não possui um lado bom, pois ninguém gosta de perder, certo? Mas acredite, sempre que perdemos alguma coisa, ganhamos algo. Mas o que de bom pode vir de um fracasso? Como podemos enxergar que perder não é ser menor na vida? Vamos descobrir isso agora no Bendita Hora. Meirinha, tem uma historinha bem rápida. O cara, ele vivia a parte econômica dele e da mulher dele, e a casinha que ele tinha bem pequenininha. Ele tinha uma vaquinha, ele só vivia daquela vaquinha lá. Tinha um orgulho daquela vaca. Sim. Até que alguém foi visitar ele. Aí pegou, roubou essa vaquinha, a única coisa que ele tinha. Aí depois de 1 ano e meio foram visitar, acabou com a vida do homem. O homem sempre falava que a vaquinha era tudo que ele tinha. Sim. Só que depois que ele voltou lá, o cara estava com uma casa bem maior e estava progredindo. Falei, mas escuta, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, eu chorei, cheguei até a entrar em depressão no meu primeiro mês, acabaram com a minha vaquinha, eu só tinha ela. Ela era o recurso econômico para eu sobreviver. Mas quando roubaram ela e mataram a minha vaquinha, eu sofri muito. Mas aí, eu saí um pouco da minha zona de conforto e eu comecei a buscar novos horizontes, vendendo aqui, descobri que eu sabia mexer com outra coisa, a minha filha começou a me ajudar e a gente fez uma melhora econômica e nós chegamos até a progredir. Isso. Com aquela perda que foi doída, acabou me servindo como degrau para eu hoje ter uma vida um pouquinho melhor. Todas as perdas têm essa função, toda. Olha só que interessante, padre, a palavra desenvolvimento, que é o que todos os seres humanos almejam, todo mundo quer se desenvolver. Significa desenvolver. Então, era uma coisa que você estava envolvido ali, você se desenvolve daquilo, entende? Significa você abrir mão daquilo que não serve mais. Existem coisas na vida que a gente vai ter que perder. Por exemplo, a criança, para crescer, ela tem que abrir mão da criança, do corpo infantil dela, para ela poder amadurecer. Perfeito. A gente vai ter que abrir mão da nossa adolescência para entrar na fase adulta. Então, todo ganho, ele exige uma perda. E o problema acontece quando nós não queremos abrir mão daquilo que já foi. É, por exemplo, o caso de uma separação, que um dos cônjuges não querem mais e a gente não aceita que o outro já não queira mais ficar conosco e a gente fica naquela sofrência. Ou quando alguém morre e a gente não aceita a morte do outro e ficamos paralisados naquela fase da vida. Durante anos nós ficamos lá no momento da morte, paralisados ali. É a mesma coisa inconformados. No trauma. Entende? Nós ficamos envolvidos, emocionalmente envolvidos. E não desenvolve. Não desenvolvemos, percebe? Então, as perdas, elas fazem parte da vida, elas são necessárias. Agora, por que nós sofremos tanto? Olha onde está o nosso problema. O nosso problema hoje está na pura vaidade e egocentrismo. Por quê? Nosso orgulho. Por quê? Porque conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai aprendendo o que é legal e o que não é legal, ela vai criando uma imagem do que seria ser ideal. O que seria ser... Porque eu não sou ideal. Então, a criança, ela começa a entender assim, eu erro e ganho bronca. Então, o que seria o ideal? Por exemplo, se eu vou mal na escola, o ideal é tirar 10.
Aí, na nossa sociedade muito visual, olha a armadilha, a gente vai olhando na rede social e vamos pegando referências muito acima do normal. Então, nós pegamos como referência de beleza a top model linda. Nós vamos pegar um modelo de empresário, o bilionário não sei quem. Então, a gente começa a se comparar e começamos a criar uma imagem de perfeição, de ideal, que seria muito fora da nossa realidade. Então, quando você compara o que eu sou com o que eu gostaria de ser, essa distância fica muito, muito longe, porque nós não estamos nos comparando com uma pessoa só, nós estamos nos comparando com a referência de beleza, referência no esporte, referência de sucesso, referência como mãe, referência do sei o quê. A gente pega os melhores e começamos a nos comparar com esses melhores. Então, a nossa vaidade, que querendo ser o ideal, nós nos distanciamos do nosso eu real e começamos a desvalorizar aquilo que nós somos e começamos a valorizar só aquilo que é o outro. Essa é a nossa grande armadilha. Essa falta de humildade, no sentido de reconhecimento das nossas fraquezas, é o que justamente nos dá um problema na hora de errar. Então, quando nós erramos, nós não nos perdoamos. Sim. Nós somos extremamente rígidos e críticos conosco. Então, por exemplo, quem faz a maior maldade na nossa vida? Somos nós. Porque, padre, o que é amor próprio? O que é o amor? Primeiro, o amor é respeito também. Se eu te amo, eu vou respeitar você. Eu não vou ultrapassar limites que vai te deixar incomodado ou chateado. E o que a gente faz com a gente mesmo? Quando eu erro, eu olho no espelho e falo, sua burra. Olha só, sua idiota. Eu me xingo, né? A gente se xinga, coisa que nós não faríamos com os outros, porque nós respeitamos o outro, mas nós não respeitamos nós mesmos, porque fazemos conosco o que nós não admitiríamos que outra pessoa fizesse com a gente, entende? Eu entendi, estou amando essa conversa, isso aí deixa a gente ficar cada vez mais com vontade de tomar café, porque o papo tá bom. E para dar mais apetite no que você está nos colocando, dá uma olhada nesse VT. Desde pequenos, possuímos desejos e sonhos que esperamos concretizar com o passar do tempo. Mas às vezes, somos obrigados a mudar o direcionamento e isso não necessariamente é algo ruim. E exemplos famosos comprovam isso. O Coronel Sanders, rosto da popular marca de fast food KFC, é uma prova de como a vida pode surpreendê-lo independente da idade. Aos 40 anos, seu negócio foi iniciado e só quando ele estava com 65 que seu sucesso tomou outras proporções, abrindo o caminho para a franquia ser o que conhecemos hoje. Já o jovem Louis Vuitton, dono de uma das grifes mais conhecidas do mundo, deu início à sua marca graças a um inesperado trabalho em uma oficina de fabricação, onde ele desenvolveu habilidades de construção de malas e baús, o que no futuro se tornou a fonte do seu sucesso inicial. Mais recentemente, conhecemos a história de Nick Vujicic, portador da rara doença de tetramélia, que impossibilitou o crescimento de seus membros inferiores e superiores, superou muitos desafios ao longo da vida. Hoje, Nick viaja ao redor do mundo, dando palestras motivacionais, compartilhando sua história e mostrando que, independente do obstáculo ou desvio do nosso planejamento inicial, ainda podemos ser felizes como somos. Quantos aprendizados, né? Eu vou pegar uma referência do que a Meirinha colocou no primeiro bloco, que realmente nós precisamos cuidar para não perder a nossa essência. Cada um de nós somos únicos, não adianta. Eu posso admirar demais a Meire, que é um ser humano como eu. A diferença é que ela é uma mulher, eu sou um homem. Ela é muito capaz, ela tem dons e talentos, ela tem uma personalidade própria dela e ninguém consegue imitá-la. Por isso, ela é algo especial, como eu também, como você, não é? E a nossa vida, como ela acabou de explicar muito bem, agora mesmo para nós, nós temos que aprender a valorizar nós, porque nós estamos em desenvolvimento. Ela colocou lá no comecinho, no primeiro bloco, não é? Que nós estamos aprendendo a lidar com a nossa própria, com o nosso próprio cérebro, a nossa consciência. Só que nós nos apunhalamos demais. Por isso que a gente tem algo já prontinho para a gente falar, eu quero isso. Não. A gente precisa começar a se redescobrir
independente da idade que você tem. Porque você tem valor, e você se julga demais. E a Meirinha está dando uma aula sobre isso aqui para todos nós. Meirinha, realmente, né, nós somos únicos, e se todos nós pudéssemos cavar esses entulhos que estão dentro da gente, nós, por culpa nossa, fomos colocando tanto entulho. Sim. Só que a gente tem que tirar esses entulhos para tirar essa essência maravilhosa. A gente precisa usar o nosso discernimento, que é fazer essa separação do joio e do trigo, o que é meu, o que não é, o que é bom, o que não é bom, o que fica para minha vida, o que não fica. E uma das coisas que também a gente tem que separar, padre, que é o que dá muita confusão nessa hora do auto-julgamento, é o conceito de competência e autoestima. Porque tem gente que confunde. Por exemplo, a competência é o conjunto de conhecimento, habilidades, técnicas. Então, por exemplo, eu como psicóloga, eu tenho uma competência por ser esta profissional. Então, tecnicamente, eu vou executar bem uma ação. Agora, outra coisa é a minha autoestima, que é a consciência do valor como ser humano que eu tenho. São coisas diferentes. Eu posso ser incompetente, por exemplo, com algum paciente. Mas isso não significa que isso vai tirar o meu valor como ser humano. Perfeito. E às vezes a pessoa, quando ela confunde esses dois conceitos, o fato dela errar no trabalho, ela acha que ela já não presta, porque ela cometeu um erro e aí ela não se perdoa. Então ela tem que entender que a competência também é uma habilidade que está também em desenvolvimento. Muito importante. E é importante que a gente saiba que ao aprender, você certamente vai errar. Mas qual é a diferença de um adulto e uma criança errando? Quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai várias vezes. E ela está olhando para o doce que está em cima do armário, que ela quer pegar aquilo. Quando ela cai, ela continua olhando para o doce, que é o intuito dela. O ser humano não, quando ele cai, olha para o chão. E aí ele começa a chorar, porque machucou o joelho. Ele se distrai totalmente do objetivo que ele tinha e fica prestando atenção só no sofrimento. E ele valoriza o sofrimento, porque a nossa consciência está onde está a nossa atenção. Então, nossa cultura hoje, nós nos distraímos tanto que começamos a valorizar o sofrimento e não as nossas vitórias. E a ponto de quando nós temos os enfrentamentos da vida, a gente só olha a perda, a gente não consegue mais enxergar o ganho. Por isso está fazendo tanto sucesso hoje nas redes sociais, você vê coisas macabras de morte, que está dando brigas entre auditórios, jornalistas brigando com outros, né? Está dando grande audiência. Isso. É por causa disso. Exato. E aí nós começamos também a valorizar a vítima. Então, assim, hoje, para você ser uma celebridade, basta que você sofra. Então, se você é um sofredor, você fala, nossa, olha só essa pessoa como sofre, como se ninguém sofresse. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo sofre. Não conhece nenhum ser humano que não sofra. Mas a gente começou a valorizar o sofrimento, como se só ser vítima já te torna um ser virtuoso. E não é. Todo mundo vai sofrer. Agora, o que nós precisamos aprender é, toda vez que eu tenho uma dificuldade na vida, aquilo é um chamado do meu espírito para dizer assim, enfrenta e mostra o herói que existe em você. A hora que você supera aquilo, você fala, caramba, eu consegui a virtude. Eu tirei o véu da virtude que já estava dentro de mim. Tirei a coragem que estava lá dentro, guardada, e eu tive que usar. Eu tirei a minha inteligência, que eu tive que usar para resolver aquele problema. Eu tive que usar toda a minha paciência para lidar com aquela pessoa. Então, as virtudes só aparecem na hora que você topa o desafio e não ficar lá choramingando, sabe, as dificuldades. Maravilhosa. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu fico assim, orgulhoso de trabalhar aqui na Rede Vida e ter pessoas assim, ó, como a nossa querida Miri Camia, tá? Que ela ajuda a abrir os horizontes da nossa cabeça, tá ok? Solta aí, tá bom? Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não me sinto realizado. O que me falta? O que tá faltando, Miri Camia? A pessoa tem dinheiro, tem tudo. O que acontece? Tudo. Então, é aquela coisa da gente comprar o sonho que não é nosso. Então, é assim, existe uma coisa que é assim, a gente tem que saber qual é o desejo e o que é atender necessidade. Desejos são coisas que você vê na mídia, olha, são os produtos que prometem a felicidade. Necessidade é igual quando você educa filho. Qual é a necessidade do seu filho? Por exemplo, é ter uma calça, ele precisa de uma calça.
Desejo eu quero a calça da marca X que é caríssima. Então veja que uma coisa é você atender a necessidade do teu filho, a outra coisa é você atender o desejo do seu filho. E você sabe que se você atender só os desejinhos do seu filho, você está perdida como pai e mãe. Então nós temos que ter esse discernimento. A mesma coisa é atender o desejo e a necessidade da nossa alma. O desejo é do ego, da minha personalidade. É ali onde também reina os meus vícios, né? E, por exemplo, orgulho, a vaidade, essas coisas. O desejo sempre vai atender uma necessidade do corpo. Sim. A necessidade é algo que vem da alma. Então, eu preciso entender o que não pode faltar na minha vida. Por exemplo, eu preciso ter esse discernimento, né? De saber assim, olha, por exemplo, uma pessoa que gosta de liberdade, de tomar decisões e tudo mais, ela jamais vai ser feliz sendo carteira assinada, por exemplo, trabalhando como funcionária, porque ela precisa ser criativa e não pode ter muitas regras na cabeça dela ali. Perfeito. Então, ela tem que buscar um trabalho que ela possa exercer essa liberdade, essa autonomia. Existem pessoas que preferem a segurança, a rotina, e essa coisa de ficar trabalhando cada hora de um jeito diferente tira a pessoa do rumo. Então, essa é uma necessidade que a alma dela tem para ter paz. Então, eu pergunto para você, quais são as 3 coisas na sua vida que você precisa ter, porque sem elas você não pode ser feliz? Então, por exemplo, às vezes a gente pega valores que é da sociedade. Então, a pessoa fala assim, família é algo realmente muito importante. Só que ela usa esse discurso, mas no fundo, ela não é apegada à família. Ela toma decisões, ela não consulta a família. A pessoa que realmente gosta e convive com a família é aquela que não faz nada sem perguntar para a família. E onde vai, leva aquela familiarada toda junto. Sim. Por quê? Porque é uma coisa que ela valoriza e prioriza. E sem isso, a pessoa fica infeliz. Então, você tem que saber quais são os seus valores, os seus princípios fundamentais que você não pode abrir mão na sua vida na hora de fazer suas escolhas. E aí sim, você vai estar atendendo a necessidade da sua alma. E às vezes não é o dinheiro. Então, às vezes não é um emprego, não é uma casa, não é casa na praia. Você pode ter tudo isso e mesmo assim a tua alma está carente do alimento dela. Você acabou dando quase uma resposta já diante de um VT que nós vamos colocar agora, que fala sobre... E quando você perde um emprego? Uhum. Agora vamos entender a questão de necessidade, né? Isso. Que você tem realmente, se isso pode te oprimir ou não. Vamos entender melhor isso aí, ó. Dá uma olhada nesse VT. A demissão, embora muitas vezes seja encarada como uma situação difícil e desanimadora, pode na verdade ser o início de um futuro promissor. É claro que a perda de um emprego gera ansiedade, incerteza e até mesmo medo do que vem pela frente. Porém, existe a possibilidade de adotar uma perspectiva positiva e enxergar essa situação como uma oportunidade para crescimento pessoal e profissional. A demissão pode servir como um catalisador para o desenvolvimento de novas habilidades. Em alguns casos, as pessoas podem aproveitar o tempo para adquirir conhecimentos adicionais, buscar treinamentos ou cursos específicos e expandir suas competências. Além disso, é possível também se redescobrir e definir novos objetivos através de uma demissão. Claro, enfrentar uma demissão não é isento de desafios emocionais e financeiros. E para isso, é necessário buscar apoio, seja de amigos ou familiares. Vamos conversar mais sobre isso. Mirinha linda, uma pessoa, eu gosto de beliscar tudo aquilo que você fala. Sim. Tá? Sou seu fã. Você disse a questão da criatividade no primeiro bloco. Sim. Tá? Quando uma pessoa ela adquire esse poder nela de ser uma pessoa criativa, eu acredito que ela pode até se entristecer, ela pode ficar um pouco preocupada diante de algumas perdas na vida. Por exemplo, o emprego. Mas ela pode ficar isso por algum tempo muito curto, porque se ela é criativa, ela não tem medo mesmo que fale assim, olha, mas você vai perder esse emprego, essa baita oportunidade que você tem, padre. Aí você fala, cara, eu gosto muito do que eu faço, mas no fundo eu tô...
Eu tenho uma coisa em mim que eu falo assim, eu não tenho medo porque eu sei o quanto eu sou capaz. Isso não é uma vaidade de uma maneira extrema, de egoísmo próprio. Da competência. Eu reconheço os valores que eu tenho, que se não for aqui, vai ser de uma outra maneira e eu vou conseguir me dar bem. Perfeito. É isso? É isso mesmo. A autoestima, ela tem a ver com o reconhecimento das próprias competências, do que eu sou capaz. E é isso que dá autoconfiança. E às vezes uma demissão é uma bênção. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem coragem. Ela sabe que ela está no lugar errado, ela sabe que é uma questão de tempo, que ela não vai ficar ali o resto da vida, mas ela não tem a coragem de ir lá e pedir a demissão. Ela espera, ou até ela faz uma situação para que ela seja demitida, para ela ter coragem de ir para a direção que ela precisa. Perfeito. Entende? Porque nós temos esse medo de errar, esse medo de não dar certo. Então, quando é que você sabe se uma demissão foi boa ou não para você? Em primeiro lugar, você pensa assim, se eu não precisasse de dinheiro, eu iria de volta para essa empresa? Boa pergunta. Sabe? Se eu tivesse que... Porque tem coisa, padre, que a gente faz que nenhum dinheiro paga. A gente faz por prazer. Por exemplo, se eu estou aqui, eu estou por prazer. Você sabe. Sim. Entende? Eu estou por prazer. Certo? Sim. Então, a pessoa tem que entender isso, né? Tipo assim, o que eu faço realmente querendo fazer? Uma força me move em direção daquilo, independente de ter dinheiro ou não na jogada. Não que você não vai ter o seu dinheiro. Como se fosse aquela necessidade que eu tenho. Isso, exato. Eu preciso fazer isso e eu tenho uma necessidade disso. Como você tem para fazer a missa. Como eu tenho para fazer a Santa Missa. Isso, você precisa ir lá, eu me alimento daquilo. Então, é isso que a gente tem que saber, né? O que alimenta a nossa alma, a partir do momento que você sabe o que você gosta de fazer, que você faria com ou sem dinheiro, aí sim você está na direção certa e a questão monetária é uma consequência. Então, todo mundo pode ter o trabalho que quiser, do jeito que quiser, porque, na verdade, somos nós que estabelecemos os nossos limites. Boa. Do tipo, eu quero trabalhar em casa, eu quero ter mais tempo com meu filho, eu quero isso, quero aquilo. E você vai fazer a gestão disso. E eu vou te falar uma coisa, ninguém morre de fome assim. Você tendo esse discernimento, sabendo o que você quer e prioriza, você luta por isso. Então, você paga o preço. Você fala, eu quero ser autônomo, eu vou pagar o preço de não ter carteira assinada, não ter férias remuneradas, não ter 13º, mas a minha liberdade, eu banco, entende? E aí vem a coragem. Você, assim como o filho, você assume teu filho com tudo, com todas as despesas dele, com ele com saúde, com doença, ou tá bem, ou tá mal, você tá lá, você não vai abandonar. O teu trabalho tem que ser igual, você não vai abandonar. Você pode estar mal, os trabalhos às vezes podem estar mal, mas você não abandona, porque teu amor é maior e faz você transcender todas essas dificuldades. E é por isso que nunca falta nada, né? O que você está esperando para você visitar agora a nossa querida Miri Caminha? Olha os contatos dela, vai mostrar já. Isso. Porque essa mulher é uma fera, é uma máquina no bom sentido da palavra, que vai ajudar muito você. Mirinha, sim. Que beleza! Eu louvo a Deus por você participar aqui com a gente. Eu agradeço eu amo. Você sabe que eu amo estar aqui. Agradeço muito você. Eu que agradeço. Então, eu quero uma palavra, uma mensagem final da Miri Caminha sobre esses dois temas. Finalzinho, nós temos 1 minuto para você fazer um fechamento assim, ó. Pega aquela questão de como não perder essa essência de criança com essa coisa de a perda também pode te fazer um bem. Ótimo, deixa Deus entrar no teu coração todos os dias. Assim como o sol está todos os dias ali brilhando, mesmo que atrás das nuvens, basta que você abra a janela e deixe ele entrar. A mesma coisa é Deus. A criatividade está nessa luz divina. Permita-se, né, deixar invadir por essa alegria, permita-se sentir a alegria, sorrir para as pessoas e ter momentos de leveza durante o seu dia. Bem simples. Mirinha maravilhosa. Ai, você padre, maravilhosa, obrigada. Viu? Demais você. Eu também adoro você.